Multiplicador Virtual, a gente vai ver um pouco mais do conteúdo do 6º ano. A aula de hoje são sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Bom, a gente tem uma série de diferenças dentro das características climáticas do Brasil. Vimos nas últimas aulas que o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, eu tenho uma grande extensão, tanto quando eu penso em latitude, quanto quando eu penso em longitude. Vamos dar um exemplo comparando com o caso do Chile. O Chile, por exemplo, é um país que vai apresentar uma grande diferença nas suas características climáticas quando eu for observar a sua latitude, porque ele é um país que é muito estreito, mas ele vai ocupar uma área muito extensa, né? Várias latitudes. Então eu posso ter desde o deserto até áreas bem próximas aos polos, né? Áreas bem frias, que são áreas bem próximas ao Polo Sul. Então eu tenho uma grande extensão territorial pensando nesse sentido. Mas se eu for observar as diferenças de temperatura pensando na longitude, né, de diferenças de umidade e tudo mais, eu não vou encontrar isso porque o Chile tem um território mais estreito. No caso do Brasil, eu vou encontrar essas diferenças em relação à sua latitude. Eu posso encontrar desde climas equatoriais, né, até clima subtropical. E eu também vou encontrar uma grande diferenciação se eu for olhar a longitude, né? Então eu tenho várias camadas, né, vários paralelos, e aí eu vou também observar que eu tenho uma diferença de umidade nas áreas mais litorâneas, né, influência de massas de ar quente, e úmidas ou frias e úmidas. No caso específico do Brasil, a gente tem 5 correntes que vão influenciar e a gente vai ver o resultado dessa influência, né? A existência de uma modificação do clima em função da ação dessas massas de ar. Então a gente está vendo aqui o clima tropical. Ele é encontrado na região Nordeste, Sudeste e Norte, né? E a maior parte da região Centro-Oeste. A maior parte do Brasil vai se encontrar nessa região. Eu posso fazer diferenciações dentro de tropical de altitude, tropical litorâneo, tropical continental, em função da atuação de umidade, dessas diferenças que a gente tinha visto, de relevo, diferenças de atuação de massas de ar, proximidade ou afastamento dos grandes corpos de água, dos oceanos, que vão influenciar nesse clima. Esse clima, de modo geral, vai sofrer muita influência da MTC, que é uma massa quente e seca, e da MTA, que é uma massa quente e úmida, e aí eu vou ter uma diferenciação e vai contar com temperaturas elevadas o ano todo. E tem um grande índice pluviométrico, mas ele é mais concentrado no verão, principalmente por causa das regiões do centro-oeste do Brasil, que sofrem mais com continentalidade, que vão acabar apresentando uma grande diferença entre o verão e o inverno, pensando no regime de chuvas. Então tem verões muito mais chuvosos e invernos mais secos. Então eu vou observar essas características. Então, quando a gente diz que o Brasil é um país tropical, de certa forma faz sentido, porque boa parte do país ela é entendida como um clima tropical, né? A maior parte do país está submetida a um clima tropical. A diferença está nessas outras características que vão dizer se vai ser um clima tropical com grandes variações térmicas durante um ano ou não, ou se tem muita umidade ou não, ou se é de altitude ou não. Eu vou observar essas diferenças a partir desse entendimento de uma região tropical. A principal, principalmente quando a gente está olhando, né, quando a gente está falando de clima tropical nas regiões litorâneas, é um domínio que a gente chama de mares de morro, que é um predomínio de uma floresta tropical. Um exemplo específico desse tipo de vegetação é a floresta, a Mata Atlântica, né? Quem mora em regiões do Sudeste, né, quem conhece o Sudeste do país, sabe que a maior parte da região de matas dessa localidade é composto pela Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma mata que não é equatorial, então não tem as mesmas características de uma mata equatorial, mas é tropical. Então também conta com temperaturas mais altas e um regime de chuva bastante intenso, principalmente porque em áreas de litoral eu tenho uma chegada de umidade constante, né? Essas áreas aqui recebem bastante umidade. Então isso facilita para que eu tenha uma vegetação densa e heterogênea. O que isso significa? Significa que eu tenho, quando eu olho aqui, não tem muito espaço entre as árvores, ela está bem fechada, é uma mata fechada. E ela é heterogênea. O que significa ser uma mata heterogênea? Significa que essa mata ela tem diferentes
vegetações. É a mesma lógica da biodiversidade. É uma mata que vai apresentar uma série de elementos diferentes que podem ser utilizados para uma série de usos diferenciados, inclusive a indústria farmacêutica e tudo mais. O problema da Mata Atlântica, especificamente, é que essa mata é uma das matas, a mata mais devastada do país. Muito porque, se a gente for pensar um pouco na história, a gente vai ver que os portugueses, eles chegaram justamente pelo litoral, que foi a primeira área ocupada. Isso faz com que a gente tenha a existência de grandes aglomerações urbanas nessa região, o que favoreceu o processo de devastação dessa região. Claro que a Mata Atlântica não é a única mata ameaçada no caso brasileiro. Existem outras regiões que são ameaçadas, a floresta amazônica, o cerrado, a gente vai ver mais especificamente. Mas nesse caso específico, essa devastação é uma devastação muito consolidada, porque aqui existem já estão estabelecidas uma série de cidades, indústrias, áreas industriais, produção agrícola, então é uma região bastante ocupada. Isso, claro, que vai apresentar uma série de perdas no ponto de vista natural, né? Já que a gente destruiu parte dessa mata, isso é ruim em função da devastação, inclusive para a produção dos grandes ciclos de produção para exportação, no caso brasileiro, né? Também a boa parte dele se desenvolveu nessa região. O domínio de mares de morro tem esse nome especificamente por causa do formato do relevo, que sofreu um relevo antigo e sofreu um processo de temperismo, erosão, aqueles agentes externos que a gente já tinha visto, que vão transformar esse relevo num relevo mais arredondado, como se o clima estivesse polindo essas rochas, deixando elas mais arredondadas. E o nome dessa característica, que lembra umas ondas, é por isso que são chamadas de mares de morros, né? Porque lembram a função de ondas. Elas vão ocupar toda essa região do sudeste brasileiro. Uma observação especificamente, principalmente quando a gente está falando sobre essa região tropical mais próximo à região sudeste e sul, é a existência de frentes. A gente viu na outra aula que o Brasil sofre influência de diferentes massas de ar, inclusive a massa polar atlântica, que vai avançar muito no sudeste. É comum nas grandes cidades do sudeste brasileiro ouvir, e do sul também, ouvir a palavra frente fria. Para que a gente entenda a frente fria, primeiro precisa saber que existe frente fria e existe frente quente. A frente fria, ela tem como característica o avanço de uma massa de ar frio sobre uma massa de ar quente que estava estacionada. Enquanto a frente de ar quente, ela vai avançar sobre uma massa de ar frio que estava estacionada. Essas duas frentes vão gerar uma chuva chamada chuva frontal, que tem como característica o fato dela ser mais fina, não tão forte como as chuvas convectivas, que são aquelas chuvas de verão que fazem inundações, né, que são mais densas. No caso das frentes, das chuvas frontais, elas são mais finas, costumam demorar mais tempo e elas são caracterizadas por uma mudança na temperatura. A frente fria que a gente mais vê no Brasil é o avanço dessa massa polar sobre essas regiões. Essa massa polar, ela pode chegar a diferentes regiões, ela principalmente vai atuar no sul do Brasil. No inverno ela atua mais fortemente no sudeste, podendo chegar até regiões mais próximas do nordeste, e eventualmente ela pode avançar pelo norte do Brasil num evento que a gente chama de friagem. Mas o importante saber é que as frentes têm como característica a modificação da temperatura. Então, por isso que quando a gente escuta no rádio que está vindo uma frente fria, a gente sabe que tem uma massa de características frias que está avançando sobre uma massa de ar quente. E ela tende a modificar essas características. Então, eu vou esfriar ou aquecer a região, tá? Então, eu posso provocar isso. No caso, a gente tem veranicos com o avanço de massas de ar quente no sul e a friagem com o avanço de massas de ar frias no norte, eventualmente pode chegar até o norte do país, atua no nordeste, no centro-oeste, pode atuar no norte. A gente tem indicadores, inclusive, em casos extremos dessa friagem que avançou em direção ao continente, né, foi em direção ao interior do Brasil, de temperaturas no Acre chegando próximo aos 10, 9 graus. Quer dizer, tem uma queda brusca de temperatura de uma hora para outra por causa da chegada de uma frente fria. Então, é importante também para a dinâmica climática dessa região.
Bom, o litoral, como a gente viu, pode apresentar diferenciações. A gente está vendo aqui o litoral úmido do Nordeste, né? A característica do Nordeste ser um clima de tropical úmido. O Nordeste vai apresentar diferentes características climáticas também. Ela vai ter como função, né, diferente da mata, tem uma parte de Mata Atlântica, mas também ela pode ser diferenciada em função da própria atuação. Ela tem características climáticas por causa da proximidade com o oceano e vai apresentar altas temperaturas em função, inclusive, da proximidade com o Equador. Então o sol ele bate mais forte aí. E ela vai sofrer, essa região sofre mais influência da MTA. Diferente da região sudeste, que é uma região tropical também, que sofre influência da MTA, mas também sofre bastante influência da MPA, ocasionando aquelas frentes frias que a gente já tinha visto. No caso do Nordeste, a MPA não atua com tanta força, então ela sofre mais a MTA, que é justamente a chegada daquela massa que a gente viu, úmida e quente, entrando no continente. A gente viu especificamente, vamos ver com mais clareza a questão do sertão, mas essa massa acaba não influenciando tanto por causa de outras condições climáticas. Mas a tendência é que eu tenha uma vegetação mais úmida e forme essas características climáticas que a gente está vendo aqui. Quando eu for olhar o tropical continental, eu vou olhar que esse tropical continental vai apresentar variações de temperatura, muito parecido com o que a gente tinha visto sobre continentalidade e maritimidade. Porque a umidade que vai entrar pelo oceano, ela vai se dissipando um pouco. Então vai apresentar também uma modificação nesse quesito. Então, o tropical continental tem como característica a existência de verões quentes e úmidos. Então tem uma concentração de água muito grande nessa região. E invernos mais amenos e secos, né? Quentes também, mais secos, por causa da existência de uma diminuição da atuação, inclusive, da MEC, porque a MEC perde força e não consegue levar essa umidade. Então tem uma grande variação nessas regiões continentais da atuação específica da MEC, então uma diminuição dessa temperatura. A umidade ela é levada pela MEC, não pela MTA, na maior parte dos casos. Muito porque a gente tem um relevo maior no litoral, que impede a entrada de água, né, da umidade. Então eu vou caracterizar um aumento maior. Lembre-se que quando eu tenho uma diferença muito grande de umidade, a tendência é que eu faça uma diferenciação, uma amplitude térmica maior. Então eu vou observar também uma diferenciação nesse sentido. Um dos biomas que faz parte desse contexto é o bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal é especificamente diferenciado de todo o resto do país. Ele tem como característica a existência dessas áreas drenadas, né? São áreas de inundação. O bioma do Pantanal é muito raro e deve ser protegido, mas ele acaba sendo muito atacado pelo cultivo de soja que está avançando no centro-oeste do país e destruindo essa vegetação, né? Ela tem como característica ficar inundada parte do ano. Essas planícies inundáveis, né, elas vão apresentar um formato durante o inverno mais secas, né, com o leito dos rios mais perceptíveis, né, a planície mais exposta, e no verão elas são mais úmidas, então elas vão inundar toda aquela região. Isso é ótimo para o desenvolvimento de uma vegetação rica também em biodiversidade. Existem alguns estudos que apontam que a biodiversidade dessa região pode ser muito grande, muito maior do que se indica, e no caso específico do Pantanal, a gente tem uma ameaça da mudança do tipo de produção. Porque o Pantanal geralmente era uma região que tinha como característica a existência de uma região pouco utilizada economicamente. Quando era utilizada economicamente, ela era utilizada para pecuária extensiva, ou seja, a criação do gado um pouco mais solto, que convivia muito bem com as características desse bioma. Com a introdução do cultivo de soja, ele está sendo sugado, essa água está sendo drenada para o cultivo de soja, o que pode prejudicar a existência da sobrevivência desse bioma. Bom, a gente viu que outras questões podem influenciar, inclusive a altitude. A gente vai observar que as serras do Brasil vão apresentar diferenças de temperatura em relação ao resto da região. Então ela vai ter uma abrangência
do Sudeste, né, o Sudeste do Brasil e também o Norte do Paraná, ele é tropical, mas ele vai apresentar uma diferenciação de temperaturas, é mais ameno, então inclusive uma das características é quando eu tenho altas temperaturas nas regiões mais baixas, as temperaturas são mais amenas, inclusive porque a gente já tinha visto que a altitude influencia o clima também. As chuvas são mais intensas também como característica do verão, de forma geral, e o inverno é um pouco mais frio no caso das áreas mais altas. Isso é tão diferenciado no caso que a gente tem áreas de serra que vão apresentar neve durante o inverno. Obviamente que é bem mais raro, isso vai acontecer com uma frequência bem maior em áreas de serra no sul do país que são subtropicais. Mas pode existir neve em áreas tropicais, no caso de altitude, é o caso do Rio de Janeiro, que tem algumas serras que vão apresentar neve. Existem alguns casos não tão antigos de neve, um caso mais específico na década de 70, de neve próxima à região de Itaipava, que atingiu uma altitude, né, um índice de precipitação de neve próximo a 1 metro, que é bem alto. É muito raro de acontecer, mas é uma característica muito diferenciada do resto da região em função da altitude que favorece a diminuição da temperatura. Então eu vou observar a influência do relevo também nessa questão, podendo diferenciar um pouco o clima tropical, né, inclusive em função das temperaturas mais amenas, do clima tropical de altitude, que vai sim apresentar temperaturas mais amenas. Então espero que tenha ficado claro. Tchau!